esse assunto, mas antes, eu bati um papo com este sujeito, gente. Ele adora um pãozinho, viu? Quem não gosta, né? Ele é ator, cantor, já foi nadador. Sabe de quem que eu estou falando, gente? Arthur Aguiar. Roda aí. Gente, o nosso papo de hoje vai ser muito especial. O nosso convidado de hoje começou a nadar muito pequenininho, mas ele descobriu que cantar e atuar era a sua grande paixão. Nós estamos falando do nosso eterno rebelde, Arthur Aguiar. Tudo bem, Tudo querido? bem, graças Seja a Deus. muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, um prazer estar aqui. Arthur, a gente queria falar um pouco assim da sua intimidade, né, da sua trajetória. E não tem como não falar assim de onde você veio, né? Você é natural do Rio de Janeiro, de uma cidade, qual a cidade? Não, do Rio de Janeiro, Do Rio de mesmo, Janeiro o mesmo. bairro que é na Zona Norte. Ah, na Zona Norte. Na Zona Norte, ali eu nasci no Lins de Vasconcelos, bem pertinho do Meia. Ah, sim. Sabe? Aí nasci ali, fui criado ali e saí de lá com 17 anos para vir para São Paulo para nadar. Agora, assim, você é filho de pais separados, não é? Sim. Parece que a história do seu pai, que você nem chegou a conhecer muito bem, né? Saiu de casa, né? Na verdade, o meu pai biológico é o Júlio, né, que já faleceu. Eu convivi com ele até os meus 3 anos. Depois eu fiquei 18 anos sem ver. E aí, através do meu irmão, por parte de pai, que é o Juan, que é ator também, o Juan, e ele me procurou no Orkut. A gente se encontrou algumas vezes sem o meu pai biológico. E aí, uma vez o meu pai biológico ficou nesses encontros e a gente acabou se encontrando. E aí ali a gente conviveu durante 2 anos. E aí eu optei por fazer isso sem a minha mãe saber. Porque eu não queria ter nenhum tipo de interferência de nenhuma... Ninguém sabia, na verdade. Só eu mesmo. Ninguém... Só você, entre vocês dois ali, que vocês tinham essa e a comunicação. parte da família dele, né? A esposa sim. dele, o meu irmão, o Juan. E vocês conversaram? Tipo, nossa, poxa... A gente conviveu durante 2 anos, né? Até ele falecer. E eu acho assim, se eu tivesse... Tem poucas coisas que eu me arrependo, assim, na vida. Mas uma das coisas que eu me arrependo é de ter sido tão duro com ele... Resistente. Assim. Nessa volta, sabe? Eu não lembro de ter chamado ele de pai nesse período. Eu imagino, assim, nesses 2 anos de convivência, e quando você soube do falecimento dele, deve ter sido foi muito dolorido para você, né? Foi, e a maneira como eu soube também foi um pouco diferente. Como que você soube? Na verdade, foi assim, Bom, quando a gente se conheceu, eu não era famoso. Quando ele faleceu, eu já era. Então, quando ele faleceu, eu já estava fazendo Rebelde. E a gente tinha viajado para fazer show e meu telefone tinha parado de funcionar. E aí, quando foi na segunda que eu consertei o meu telefone, eu acompanhei a morte dele por mensagem de voz. E ele não morreu pelo que ele foi internado. Muito doido isso. Ele foi internado por uma situação. No hospital, ele acabou pegando uma infecção bacteriana e ele morreu por isso. Meu Deus do céu. Foi. E aí, eu acho que a forma como foi, ele não conseguiu falar comigo. Então, as mensagens de voz, elas foram do tipo, Arthur, seu pai foi internado, mas tá tudo bem. Quando você puder, entre em contato. Arthur, seu pai acabou tendo que ficar em observação aqui, mas tá tudo bem. Mas quando puder, entre em contato. E aí vai se agravando o caso, sabe? Sim. Até aquela última mensagem. Nossa, seu mundo caiu naquele momento. Foi bem ruim, assim. Eu parei o carro, eu lembro que eu não sabia, assim, por um instante, assim, eu não sabia o que fazer. Tipo, aonde eu tava indo. Tipo assim, era inacreditável, né? E eu acho, assim, tem uma situação que eu acho curiosa nessa situação toda, que, como eu disse, eu passei muitos anos querendo encontrar com ele, né? Querendo saber onde ele estava e tudo mais. E no momento que ele mais quis falar comigo, ele não pôde. Olha. Então, doido isso, porque nem ele pôde se despedir de mim, nem eu pude me despedir dele. Quando, assim, a sua mãe ficou sabendo que você... Acho que quando sua mãe soube que você tinha... Foi quando ele faleceu, então. Isso, aí ele faleceu, aí eu tive que contar pra minha mãe, porque eu queria que ela me acompanhasse na missa de 7º dia. Mas ela que foi responsável por você entrar na natação, né? Que Ela você foi muito bom na natação. Foi, ela era professora de natação até hoje, né? Ela é professora de educação física, mas mais focada em natação para criança, bebê e tudo mais. Então eu acabei
ela começou a me jogar na piscina desde bebê, assim, né? Agora, esse momento, assim, achei tão bonitinho que a gente pesquisou de você, que você porque queria falar com a Xuxa. Ai, você tem que contar essa história pra gente. De onde que tirou a ideia de querer falar com a Xuxa? Você tinha quantos anos nessa Então, na verdade, eu tinha 10. 10? Eu era muito fã dela, né? Acho que toda criança um dia foi muito fã dela. E quando a minha mãe falou que que eu não ia poder mais nadar no ano que vem, porque ela não ia poder me bancar, por conta do salário dela, que não dava conta, natação, esporte caro, que você tem que pagar viagem e tudo mais. E aí eu guardei essa informação na minha cabeça. Aí quando a gente passou umas 2 semanas, a gente estava na Lagoa, no Parque dos Patins lá, e aí eu encontrei a Adriana Bombom, que era assistente de palco dela no Planeta Xuxa. E aí eu lembrei da Xuxa e falei, vou falar com a Bombom pra falar que eu quero falar com a Xuxa. E aí, Arthur, me conta. E aí eu falei pra ela que eu queria falar com a Xuxa, ela deve ter entendido que eu queria assistir o programa da Xuxa, e ela me passou todas as coordenadas. Ah, você vai em tal lugar, tal hora, tal dia, tal. Aí a gente foi, chegou lá na porta do Projac, obviamente a gente não pôde entrar, porque precisava fazer parte de uma caravana. E aí, enfim, aí chegou o último programa, minha mãe falou que estava tarde, que estava perigoso pra gente ir embora, eu insisti, pedi pra ela esperar a última caravana, a caravana chegou, o segurança não falou nada, até que de repente ele apareceu lá no fundo, e aí ele perguntou se a gente ainda estava lá, a gente falou que estava, e ele perguntou se a gente queria entrar, que tinha faltado uma pessoa. E aí a gente entrou. E aí, óbvio, eu era uma criança de 10 anos, né? Fiquei encantado, era muito fã da Xuxa. Imagina, nunca tinha entrado num estúdio de televisão, um monte de roda gigante, piscina de bolinha. E aí eu conto também essa história que como que Deus foi tão perfeito do início ao fim, né? Desde do momento que ele colocou isso dentro de mim, desde o momento que eu encontrei a Adriana Bombom lá na Lagoa, e ela me passou as informações, até o momento que, faltou uma pessoa e a gente conseguiu entrar. Era pra ser, né? E ali, naquele momento que a gente estava lá dentro, eu fui falar com uma Paquita. E contei minha história pra Paquita e falei que eu precisava falar com a Xuxa. Só que assim, imagina, todas as crianças que estavam lá queriam falar com a Xuxa, né? Falar com a Xuxa. E aí, o que faria ela me ouvir, sendo que eu não era conhecido, não era filho de ninguém conhecido, e ela me ouviu. Então, assim, pra mim, ali foi muito Deus, porque não tem outra explicação para ela escutar uma criança que ela nunca viu na vida, que chega para ela do nada, conta uma história para ela e fala que quer falar com a Xuxa. E aí ela me pega pela mão. Não, ela não pega pela mão, não. Aí ela fala assim, no intervalo do próximo bloco eu vou te levar até ela. Fica atrás de mim. Fiquei. Deu o intervalo do bloco, ela me pegou na mão, me levou até a escada do Xuxa Park, me sentou lá e falou, fica aqui que a Xuxa já vem. E aí eu fiquei lá, a Xuxa veio, sentou do meu lado. E aí eu contei minha história para ela e ela falou, vai ali na frente, dá seu nome e que no final do programa eu vou te chamar. E aí ela continuou o programa e eu fui brincar. E aí ela seguiu o programa, chegou no final, ela começou a agradecer as caravanas, queria agradecer a caravana não sei de onde, mas antes de acabar o programa, eu queria chamar uma pessoa aqui no palco. E aí ela fala o meu nome e me chama no palco. E aí olha como é que as coisas são. Acabou o programa, a gente subiu pro Switcher, minha mãe conheceu a Marlene, ela mandou redigir um contrato. E a gente saiu de lá com um contrato de 4 anos. Não foi um contrato de 6 meses. 4 anos de patrocínio? Menino, que coisa linda! O Arthur, esse patrocínio te ajudou muito, né? Ah, ajudou muito. Se não fosse isso, eu não teria conseguido continuar nadando. Olha, você tinha uma carreira brilhante na natação, né? Várias medalhas, ganhou vários campeonatos. E como que foi, assim, de repente, de deixar de lado a natação e entrar para o mundo artístico? Como que foi essa transição para você? Tá, na verdade foi assim, eu já estava num processo de não tá mais tão disposto a treinar e eu sempre fui muito competitivo, então eu sabia que se eu não treinasse eu não ia ganhar. Eu esbarrei com um ator na rua, que até já faleceu, que é o Antônio Firmino. E aí eu esbarrei com ele, a gente foi para a mesma calçada, ele pediu desculpa, eu também, e ele perguntou se eu era ator. Do nada. E aí eu falei que não, falei que eu era atleta de natação. E aí ele falou que ele era de uma companhia, de um curso, e que eles iam montar um espetáculo, mas que eles estavam atrás de pessoas que não eram atores, que queriam ser atores, mas que não eram atores, que eles queriam formar atores para montar esse espetáculo. Sim. E aí eu fui lá, fui conhecer o espaço, e era o Espaço Cultural do Felipe Martins, que também é ator, é diretor.
E aí fui conhecer e ele falou, por que você não vem fazer uma aula experimental? Eu falei, porque eu treino, nado, não tenho tempo para fazer isso. Aí na segunda-feira eu fui fazer aula experimental e eu nunca mais voltei pro clube. Mas como que foi falar com a sua mãe? Minha mãe não aceitou, né? De jeito nenhum. Minha família toda, na verdade, não aceitou. Todo mundo parou de falar comigo. Ninguém me apoiou na minha carreira artística, assim. Eu entendo que esse movimento que eles fizeram foi um movimento para tentar me inibir. No sentido, cara, vamos cortar tudo dele. Ele não vai ter dinheiro, não vai ter nada. Jura? E ele vai ter que voltar a nadar. Eu imagino, tá? Eles nunca verbalizaram isso de maneira tão clara. Muito esperto, você visualizou isso. Mas eu imagino que eles tentaram me dar uma sufocada, assim, pra eu poder não ter pra onde ir. Só que eu sempre fui o cara que nunca tive plano B. Aí você falou assim que ninguém te apoiou nesse momento, tipo, começaram a reduzir até as coisas pra você sentir falta. Reduziram não. Cortaram. Mas e aí, como é que você não podia comprar nada? Nada. Não, fiquei sem dinheiro mesmo, zero. Quando ela soube que você falou não para a Globo, quando a Globo fez um convite para você participar de uma novela, né? Foi para uma novela das 9, de Insensato Coração, do Gilberto Braga. Foi assim, eu passei para Rebelde e uma semana depois saiu o resultado que eu tinha passado para a novela das 9 também, que era Insensato Coração. Nesse tempo, o Roberto Bontempo, que ia ser o preparador de elenco da novela, de Rebelde, eu tinha feito um filme com ele antes disso, chamado Ponto Final. E aí ele me ligou, eu tinha meu número, ele me ligou para falar que eu tava tomando a decisão errada. Olha. Que não era o momento de eu ir para uma novela das 9, que eu não estava preparado ainda, que na Record, no Rebelde, eu ia ter mais possibilidades de me lapidar como artista. No primeiro momento eu meio que não dei muito, tipo assim, não queria escutar o que ele estava falando, acho que meu ego estava falando muito alto, né, por uma novela das 9, né, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando você começou a perceber que a Rebelde começou a fazer muito sucesso, assim, para você foi um choque, não foi, assim? Foi engraçado isso, porque a gente ficou muitos meses gravando a novela e a gente não saía na rua, que a gente trabalhava muito, a gente gravava muito. A gente não sabia como que a novela de fato estava na rua. E aí a gente começou a fazer show. E o nosso primeiro show foi em Porto Alegre. E eu lembro que quando marcaram o show, nós 6, assim, a gente falava, cara, eles são muito doidos, marcaram um show, não vai ninguém. Desembarcamos no aeroporto e tava, tipo assim, uma fila gigantesca, assim, que dava volta. E a gente foi perguntar, né, cara, quem é que vai tocar hoje, né? Porque o nosso show era, sei lá, 2 dias depois. Quem que vai fazer show hoje, cara? Que tá lotado, assim, a gente achou que era um outro artista, né? Sim, sim. E ela falou, não, estão acampando pro show de vocês. E a gente falou, não, pô. Aí olha, como a gente era tão inseguro, vamos dizer assim, nesse lugar, né? A gente falou, cara, mentira, estão zoando com a nossa cara, né? Juro que você achou que era piada. E a gente não acreditou. E aí, beleza. Passou e tal, chegou o dia do show. E aí, assim, essa é uma sensação que eu guardo comigo que eu espero nunca esquecer. Que foi o momento que a gente subiu no palco. O show começava com uma cortina com a nossa foto. E as pessoas só viam as nossas sombras, né? Só a nossa sombra, a nossa silhueta. Sim. Não conseguia ver a gente. E a gente não conseguia ver o público. Sim. E todos os nossos shows, eles tinham aquele bastão colorido. E eu lembro que a gente estava na coxia, a gente se posicionou, começou a contagem regressiva, a gente se posicionou e ficava numa pose. E aí, quando a gente chegou na pose e olhou assim, cara, era muitos bastões assim, e uma gritaria. E na hora que cai o negócio assim, né, o pano, e a gente olha para aquilo, a sensação era, tipo assim, absurda. Eu lembro que quem começava cantando era o Chay. E aí começou a música, o Chay não entrou. Não entrou na música? Não, porque assim, ele entrou... Não é que ele gaguejou, ele entrou e olhou assim pra gente do tipo... O que tá acontecendo? Porque a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Foi, tipo, muito surpreendente. Bastante din-din? Eu acho que a Record ganhou bem mais que a gente. Juro, deve ter ganhado muito, né? Ganhou. Mas deu pra comprar umas coisas, não deu? Deu pra ganhar um dinheiro. O que você tinha vontade de ter algo, assim, material que, né, lá, que você falou que é de uma família super simples, que você não conseguia comprar de jeito nenhum, e com o seu trabalho, com todo o seu sucesso, você conseguiu realizar? Tinha alguma coisa, assim, especial? É até simples isso que eu vou falar, assim, simples, assim, entre aspas, né? Porque eu sei que nem todo mundo consegue, na verdade, a grande maioria das pessoas não conseguem fazer isso ainda.
Mas a minha vontade não era, tipo, carro, casa. A minha vontade era poder ir no mercado e não ter que ficar escolhendo. Ai, Arthur, jura? Juro. Então, isso era uma coisa que eu sentia vontade de poder fazer para mim e para os meus, né, também, né? De não ter que ficar escolhendo. Depois do sucesso todo de Rebelde, você recebeu o convite da Globo e você foi para a Globo. Já tinha acontecido 2 sondagens. Eu já tinha recebido 2 sondagens durante... uma durante Rebelde, ali no final de Rebelde. Eu recebi uma ligação perguntando como estava a minha situação, que ia ter uma novela e tal. E aí eu falei que eu tinha contrato e que eu não iria rescindir o contrato, porque não faz sentido. Faz sentido. E outra foi já quando eu estava mais ou menos... Acho que no início de Dona Xepa, eu recebi mais uma. E aí eu disse que o meu contrato terminaria no final, porque eu já tinha acertado com a Record que essa seria o último trabalho que eu faria lá, que eu não iria renovar. Sim. E aí, quando acabou esse trabalho, eu lembro que o trabalho acabou numa semana, na semana seguinte eu já estava Assinou com a Globo. E como que veio o convite do BBB? O convite do BBB veio, acho que em agosto de 21. Foi a primeira vez que as pessoas acham que eu fui convidado várias vezes, mas eu só fui convidado dessa vez mesmo. Quando você recebeu esse convite, você vai ficar na casa mais vigiada do Brasil. Como que foi para você? De prontidão, assim, você já gostou, rejeitou, pensou melhor? Não, como que... Não na hora, tipo, não, imagina, não vou... Falei, não, pô, não. Tem nada a ver comigo. Não, nem que não tem nada a ver. Eu acho que eu tinha muito receio, né, de entrar. De ser cancelado, por exemplo, ter medo de ser cancelado? Eu acho que na época eu já estava cancelado. Ai, meu Deus, cancelado por cancelado. Mas se tiver dinheiro no bolso, tudo bem, né? Mas eu acho que o fato de não saber como funcionava o programa, o que eles queriam abordar, o que eles estavam pensando da minha participação. Como que foi a decisão de você aceitar o convite? Na época eu conversei com a minha ex-esposa. Foi com quem eu conversei para entender o que ela achava. Para ver a decisão mesmo. O que você acha? Você acha que é viagem da minha cabeça? E ela falou, não, cara, acho que você deveria ir. E aí eu fui. E, putz, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. O que você acha que contribuiu tudo para o grande sucesso da sua participação no BBB? Deus. Deus? Todinho. O meu confinamento foi muito especial. Ao contrário da maioria das pessoas que saem do confinamento, né? Do confinamento que eu digo quando você fica confinado os dias antes de você entrar na casa, sabe? Ali os 15, 20 dias que você fica tudo, né? preso ali sem poder fazer nada no hotel. A maioria das pessoas entram no programa já fragilizadas, né? Tipo, saudade das pessoas, você não tem informação de nada. Esse é o natural e é por isso que existe esse confinamento, para já te abalar psicologicamente. Sim. Comigo foi totalmente o oposto. E eu entrei no programa muito fortalecido. Muito forte. Eu entrei muito forte. Você entrou muito forte. Psicologicamente, espiritualmente, eu entrei muito forte, muito forte. E antes de eu entrar no programa, quando eu estava atrás da porta, eu fiz uma oração antes de entrar. E eu lembro que a última coisa que eu falei foi que eu agradeci por ele me trazer, ter me levado até ali, mas que eu queria que ele entrasse comigo. Que eu não aceitava entrar sozinho. E que quando eu entrasse, eu queria sentir que ele tinha entrado comigo. E aí, se você pegar o vídeo da hora que eu entro, eu abro a porta assim, e eu já tava com um negócio no rosto, né? Tirei, aí vem muita claridade. Eu sinto um negócio assim, obviamente no vídeo não dá pra ver isso, só eu tenho essa sensação, mas eu sinto um peso, assim, um negócio, um abraço, assim, sabe? Jura? Juro. Olha, é arrepiante. Juro. E eu entrei muito forte. Bom, já que a gente tá falando de BBB, tem uma caixinha aqui com várias perguntas. Você pode colocar uma coisinha aqui? Você tira uma e a gente vai falando? Certeza. Já que a gente está falando de BBB. Nossa, que experiência incrível você contando, assim. Olha, o que mais você sentiu falta dentro do confinamento do BBB? Minha filha. A sua filha? Com certeza. Pega mais uma aqui. E Mas ela deve ter sentido muita saudade de você, né? Ela sentiu muita saudade. Imagina. E eu ficava num conflito interno que era... Eu não sabia se eu queria ganhar a prova para poder ver ela. Óbvio que eu também queria ganhar a prova pelo que a prova me dava como benefício, mas o principal motivo era minha filha. Mas rolava um conflito do tipo,
Não sei se é bom eu ver, porque cada vez que eu via, me dava mais saudade. Ah, e me aí dava podia mais te vontade. desestabilizar, de exato. você desistir. Então era uma Entendi. briga interna. Eu imagino. Você acha que alguns participantes são favorecidos pela edição do BBB? As pessoas sempre falam muito isso. Na hora... Porque assim, não dá para ir todo no ar para que as pessoas assistem ali, né? Acho, inclusive, acho que na minha edição eu fui bem prejudicado pela edição. Você acha que você foi? Acho. Mesmo ganhando, Arthur? Sim, porque... O que, por exemplo? Uma coisa de edição que você acha que... cara, fizeram uma edição em algum momento lá, que me botaram, tipo assim, como se fosse com uma cara deformada, como se fosse um demônio. Cara deformado? Ai, que horror. Uma parada que eu acho que não foi legal, sim, mas eu não acho que a edição do programa, hoje em dia, influencia tanto. Eu acho que a internet influencia mais. Tá, mais um aqui. Mas acho que não existe não sei, não consigo acreditar que exista um favorecimento, assim, a alguém de fato. Tá. Acho que não. Tá. Se arrepende de ter comido tantos pãezinhos no BBB? Eu não. E quando você saiu, assim, que você viu aqueles memes, você com a coisa do padeiro, Na verdade, pãozinho... Quando a Ana Clara me falou que eu tava dentro da casa, que é a minha... Quando acabou, né? Acabou o programa, né? Já tinha sido campeão, e aí eu ainda tava dentro da casa, a Ana Clara sentou do meu lado, e ela, na entrevista ali do programa do pós-BBB, né? Ela falou, preciso te falar uma coisa, a tua torcida mudou. Mudou? Não é mais pontinho de luz, não é mais ponto de luz, agora é padaria. Eu falei, padaria? Na hora não fez sentido nenhum pra mim, né? Porque eu não fiz pensando em nada. Não foi algo planejado do tipo, vou comer pão porque as pessoas... Não, foi o público que comprou aquilo, que se identificou, enfim. Mas eu comi pão, hein? Você fez muito sucesso, tava todo mundo falando do pãozinho, da padaria, você é um super ator. Você acha que ganhou, foi vencedor, estava em tudo que é lugar, as pessoas te recebendo super bem também, né? Assim, que as pessoas votaram em você, né? É uma competição, e tinha uma aposta ali e você venceu. Então, quer dizer que o público te abraçou, te colocou, né, na casa das pessoas. As pessoas te aceitaram muito, assim. Você sentiu, assim, que você poderia ter tido mais oportunidade... Dentro da Globo até... Porque acho que eu vi uma vez uma entrevista sua que você ficou um pouquinho, assim, chateada, que você poderia ter aproveitado mais o seu lado ator, né? O seu lado cantor, o seu lado artístico. O lado... na verdade, assim, vamos separar as questões, que eu acho que... eu acho que houve alguma situação ali de questão de... não é oportunidade, mas de exposição. Eu acho que eles não quiseram aproveitar tanto, e eu não sei exatamente o motivo, não entendi até hoje o pós, mas eu tive sim algumas oportunidades dentro da casa como ator, mas é que eu não queria. Mais um aqui. Olha, pegou... Peguei dois? Não, pegou uma. Acho que é um só. Qual foi a sensação de encarar um paredão falso no BBB? Foi uma das melhores sensações, uma das piores e das melhores sensações ali, porque eu realmente achei que eu tinha sido eliminado. E em poucos minutos eu descobri que eu estava ali que o público tinha me escolhido para estar ali, né? Nossa. Eu nunca me achei favorito. Eu nunca achei que eu era o favorito. Eu nunca achei que eu tinha a chance de ganhar de fato, nem na final. Mas no paredão falso, eu comecei a considerar a ideia de que eu estava fazendo alguma coisa certa. Falei, cara, já tinha voltado de vários paredões e o público me escolheu para estar ali num paredão difícil. Então ali eu falei, cara, eu tô fazendo alguma coisa certa. Mas em nenhum momento eu pensei, putz, cara, ganhei. Eu acho que eu tô favorito. Nunca, nem um momento passou isso. Nem na final? Não, eu achei que quem ia ganhar era o DG. Bom, a gente vai mostrar agora uma pessoa que é do seu fã-clube, que eu acho que é presidente do fã-clube, porque foi a pessoa que eu vi, pelo menos que eu acompanhei na época que você estava no BBB, que mais te defendeu. É impressionante. Você tem que fazer um altar na sua casa e colocar a foto dessa pessoa, eu Arthur. até sei quem é. Você sabe? Então vamos ver se você acertou. Roda aí. Boa noite, Dani. Oi, Arthur. Que bom ter você aí no Sensacional, ter você aqui na nossa
Rede TV, sabe que eu continuo sendo sua admiradora. Não é só pelo grande jogador que você foi no Big Brother Brasil, você sempre vai ser um campeão pra gente, um dos maiores, mas eu não estou falando só da sua inteligência, eu quero falar também do seu talento como ator. A gente sente muito a sua falta nas novelas. Dá para voltar? Você vai realmente deixar esse seu lado ator aí de lado, né? Não vai voltar pra gente? Você faz muita falta, viu? E não sou só eu que falo isso, não. A gente vê nas redes sociais todo mundo querendo o Arthur de volta, o Arthur numa novela. Vê se dá um jeito disso acontecer, porque nós vamos ficar muito felizes, tá? Como eu disse pra gente, você é sempre campeão. Beijo, querido. Obrigado. Obrigado, Sônia. Obrigado. Ela foi uma pessoa que realmente me defendeu muito aqui fora enquanto eu estava no programa e me defende até hoje. Eu fui lá no programa dela, a gente gravou um programa super legal, super especial lá, aquele que é uma roda assim. Sim, a roda da fofoca. Foi bem legal. E respondendo a pergunta dela, eu não vou dizer que nunca mais eu vou fazer, porque nunca é muito forte, mas no momento não sinto no meu coração de fazer. Não chegou nenhum projeto assim que te tocou? Não chegou nenhum projeto. E também parou de chegar projeto, que eu dei muito não também já. Nesses 3 anos eu já recusei algumas oportunidades, então também chega uma hora que as pessoas entendem. Pô, o cara não quer fazer, não vou mais convidar. E olha, tem um momento aqui muito especial. Tem pessoas que te amam, mandaram mensagem. Vamos ver quem mandou? Oba, vamos ver. Então, roda aí. Falar do Arthur, cara, é um cara que eu tenho um carinho muito especial. Foi no meu programa, muito parceiro comigo. Poucas vezes na minha vida eu vi uma oratória igual a dele. E eu acho que eu nunca vi. E um dos arrependimentos que eu tenho de ter tratado com ele no Big Brother, se eu tivesse colado com ele, sendo mais parceiro dele, acho que eu teria ido mais longe. E é isso, Arthur, gosto muito de você. Um abraço. Falar um pouquinho do Arthur, gente. O Arthur foi um presente, um dos presentes que o Big Brother ele trouxe pra minha vida. Eu sou muito grato, muito feliz por ter a amizade do Arthur. Ele é um cara excepcional, é um cara sensacional. Eu já falei isso pra ele várias vezes. Às vezes, quando a internet é um pouco mais maldosa com as coisas dele, eu fico irritado, parem, vocês não sabem de quem vocês estão falando, o Arthur não é isso. Porque ele é um cara maravilhoso quando você se permite olhar pro Arthur fora de todas as polêmicas, fora de tudo que aconteceu ao redor da vida dele. Ele se mostra um cara gentil, um cara inteligente, um cara amoroso, um cara cuidadoso, centrado. O Arthur é aquele tipo de amigo que quando vê algo que possa estar errado, assim, por várias vezes ele me chama. Ele falou assim, cara, você tá indo por esse caminho aqui, mas tem esse caminho aqui, você sabe que tem esse caminho aqui, sabe? Talvez seja melhor para você, para os seus negócios. Então ele é um cara muito perspicaz, ele é muito atento e ele tem esse olhar carinhoso e de cuidado com as pessoas ao redor dele. Isso é muito, muito legal, muito bonito. Que Deus continue te abençoando muito, 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 porque você merece toda a felicidade, todo o amor, todo o caminho repleto de coisas boas nesse mundo. Tá bom? Um beijo pra você, um beijo, Dani. Tchau. Oi, filho. Passando aqui para te dizer que eu te admiro demais. A sua determinação, seu caráter, principalmente a sua fé. Eu agradeço muito por você ter me escolhido como mãe, compartilhando a sua vida comigo, me deixando cada dia mais feliz. Eu peço muito a Deus que te proteja, te abençoe, e reafirmando que meu amor por você é infinito e incondicional. E o nosso lema continua sendo sempre juntos. Te amo. Oi, meu amor, passando aqui para te lembrar o quão incrível você é, esse homem maravilhoso, alto astral, inteligente, batalhador, que faz de tudo pela sua família. Quero te dizer que, assim, eu sou muito sortuda por ter você como meu parceiro e poder dividir a vida com você. Desde que você apareceu, a minha vida ficou muito mais leve, muito mais colorida, muito mais feliz. E te parabenizar também como pai. Você é um pai maravilhoso para Sofia, para o Gabriel. Tenho muito, muito orgulho de você.
E eu tenho certeza que o Gabriel e a Sofia também vai ter muito orgulho de você, pelo homem que você é, pela história que você está construindo. Tenho muito, muito orgulho mesmo de você. E é isso. Só passando para te lembrar o quanto eu te amo e o quanto você é maravilhoso. Beijo. Oi, papai. Dá oi pro papai. Dá tchau lá pro papai. Ai, que Dá tchau, bonitinho, gente. Ai, que amor. Pô, jogaram baixo, hein? Ai, que família linda, Arthur. Obrigado. Sua mãe. Gente, que lindas as palavras da sua mãe, Obrigado. da sua família, da sua esposa. Muito Olha, obrigado, quanta pô, coisa obrigado, boa. gente. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Obrigada Obrigado pelo você. carinho, pela confiança, viu? Obrigado. Gente, palmas para este grande ator, cantor, Arthur Aguiar. Obrigado.